Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre algo muito interessante que afeta muitas pessoas de todos os sexos e idades, mas que muitas vezes é subestimado, o que leva a problemas mais sérios. Hoje vamos falar da saúde de nossos pés. Os pés são a base de sustentação do nosso corpo, suportam todo o nosso peso, são responsáveis por conseguirmos ficar de pé e também por nossa locomoção. Por esses motivos, são sujeitos a muita tensão e desgaste e podem ser afetados por muitos males. Hoje vamos conversar com a podóloga Aline Bortolotti Gonçalves, que vai nos esclarecer quais os principais problemas que afetam nossos pés, a forma correta de prevenção e tratamentos. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde, Bem-Estar, Podologia e Cuidado com os Pés está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a avaliar melhor como tudo isso impacta a nossa sociedade de forma geral. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Muitas vezes, confundindo com o pedicure, o podólogo é um profissional da saúde que cuida dos pés das pessoas. Ele trata de problemas específicos que mais simples visita a manicure ou pedicure que não resolve, como unhas encravadas, calosidades, males e incômodos que afetam a saúde dos pés. Enquanto um pedicure é especialista na aparência, embelezamento e higienização dos pés, o podólogo tem o conhecimento, técnica e instrumentos necessários para atender a situações mais graves, como unha encravada, infecções, doenças de pele, rachaduras e outros tipos de problemas. Aliás, é sobre isso que a profissional em podologia começa falando com a gente. Ela fala das principais enfermidades que afetam nossos pés no dia a dia. O profissional da podologia, ele trata da saúde dos pés, né? Toda a área voltada ali, todas as podopatias, como a famosa unha encravada, né? Sim. As rachaduras, as fissuras, as calosidades, os calos, verruga plantar, né? A gente também trata um pouco aí do esporão, né? Que hoje em dia na área da podologia a gente tem acesso ao aparelho de laser, né? Sim. O laser é um aparelho assim que tem a luz vermelha, né? Conta com a luz vermelha, né? E a luz infravermelha. Ela trata aí toda a parte da dor, fazendo uma analgesia, né? Sim. E tratando a inflamação, porque esse laser ele alcança até os pontos mais profundos, como a região dos ossos, né? Então a podologia ela trata a saúde dos pés como um todo. Como um todo. Isso. Mas a gente pode classificar o podólogo de que forma? Ele é um médico, um técnico? Qual que é a formação que credencia a pessoa a trabalhar na área da podologia? Sim, muita gente confunde, né, o podólogo como um médico. Tanto Sim. que eu atendo pessoas que falam, oi doutora, né, e tudo. Sim. Mas a podologia, ela tem formação técnica, né, e hoje em dia conta com a formação a nível superior, que antigamente não tinha, né, hoje em dia já tem. Então, o podólogo não é um médico, né? Nós podólogos, nós somos uma área auxiliar, né, da medicina. Porque muitas vezes o que o médico não trata, né, Sim. a gente trata. E muita gente vai, inclusive, nos postos, né, da vida, procurar por atendimento podológico, né, com a unha encravada ali dolorida, né, porque realmente é uma coisa que dói, né, causa grande desconforto. E o que o médico faz ali na hora é prescrever uma medicação, né, geralmente um antibiótico ou um anti-inflamatório, né. Mas para tratar, resolver o problema mesmo, porque a gente tem que tratar a causa, né? Exato. Que no caso ali da unha encravada, é a unha que está encravada, né? Que nós podólogos retiramos. Tá, então, mas é importante dizer assim, quem precisa de fazer esses cuidados com os pés, não necessariamente, ou precisa passar primeiro por um médico, ter um encaminhamento? Não necessariamente, então. Não precisa, não. Hoje em dia, assim, grande parte da população tem o conhecimento da podologia, mas tem assim, meio a meio. Sim. Geralmente tem alguns ainda que não conhecem, né, essa área. Então, igual eu te disse, muitas pessoas vão atrás do atendimento médico, né? Sim. E muitos têm o conhecimento dessa área da podologia e vêm e procura diretamente, né, comigo. Então não precisa aí necessariamente a pessoa procurar o médico, né? A podóloga também falou de forma pontual sobre nossos males que atingem nossos pés. E um dos problemas mais comuns está na unha encravada.
Ouça o que diz a especialista sobre esse assunto. A unha encravada, ela dá muito o que falar. É uma das podopatias que eu mais atendo, né? Toda semana e vamos dizer assim, todos os dias da semana, né? Ela pode ser pelo fato da pessoa fazer ali um corte incorreto, que é o que geralmente acontece, né? A pessoa invade ali a borda lateral, né? Corta com o alicate e corta até metade, deixa ali, que eu sempre costumo falar, um degrau, né? Um pequeno degrauzinho. O que acontece? Essa unha, ela vai crescendo, né? E vai começando a crescer perfurando a pele, né? Tem casos aí que a unha chega a sair daqui do outro lado, né? E pode ser também pela má formação, né? Pode ser que a unha ela seja muito fechada, né? Aí existe o tratamento com órtese que a gente tem disponível hoje na podologia, né? A órtese ela é uma fibra transparente que a gente cola na unha, né? De ponta a ponta. E a pessoa fica aí com essa órtese durante 30 dias. Sim. Aí eu posso... Que ela vai corrigir exatamente essa imperfeição que existe. Isso. Aí com 30 dias ela volta, né? E faz uma nova sessão comigo. Aí eu retiro essa órtese, faço uma limpeza e colo outra novamente. Que legal. É até interessante quando você coloca esse ponto que parece ser tão simples o ato de fazer o corte da unha e tudo mais, e exige, na verdade, uma certa técnica, cuidados especiais, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Muita gente erra nisso, né? Porque acha que é algo simples, né? Aí vai querer aprofundar e acaba piorando a situação, né? Sim. Tanto que tem muita gente que, em último caso, procura um podólogo para desencravar a unha. Acha que vai melhorar, né? Sim. Mas não é bem por aí. Acaba piorando, porque quanto mais deixa, quanto mais tempo fica ali a unha, né? Sim. Mais ela vai causando um problema maior, né? Às vezes uma infecção, né? E também ela pode acontecer pelo uso de calçados inadequados, muito fechados, sabe? Que apertam demais o pé. Sim. Ou seja, precisa também saber fazer bem a escolha desse calçado. E também a alternância, né? Talvez possa funcionar. Às vezes, pela necessidade de trabalho, você precisa estar com calçado fechado, mas fora isso, você precisa dar o chamado alívio para os pés. Isso, né? Exatamente. A unha encravada, ela comete muito por conta disso. Em homens, acontece muito por conta do uso de botina. Sim. E a maioria tem que usar no trabalho. Né? Tanto que quando eu retiro a espícula, né? Eu faço o procedimento ali, eu sempre aconselho ficar 2 dias sem usar calçados fechados, né? Sim. Mas tem gente que não tem como, né? Isso dificulta um pouco na cicatrização, né? Porque o pé fica dentro do calçado fechado, né? E acaba aí atrasando um pouco o processo de cicatrização. Sim. E assim, quando não se tem mais jeito, a gente já tentou se tornar algo assim, rotineiro a unha encravar, né? Quando a gente já tentou fazer o procedimento com a órtese e não obteve sucesso, aí sim eu encaminho, né, essa pessoa para um médico fazer uma cirurgia que se chama cantoplastia, né? Aí sim, essa cantoplastia, o médico, é uma cirurgia bem invasiva, né? Ele corta até a parte aqui de cima e retira, né, essa lateral da unha todinha. Aqui no caso a unha lateral não cresce mais, né? Aí sim se torna um tratamento definitivo. Definitivo. Mas aí, nesse caso, só em casos extremos, então? Só em casos extremos e em último caso, né? Porque antes a gente tenta de tudo, porque é uma cirurgia muito invasiva, né? E dolorida, né? Para a pessoa. Outro tema abordado pela podóloga foi com relação às micoses, que, segundo ela, são problemas sérios, de difícil tratamento e que muitas vezes exigem um trabalho em conjunto entre o profissional podólogo e um dermatologista. A micose, ela é um acometimento muito comum também, é algo assim que eu trato também com frequência, né? E ela é um pouquinho chata de se tratar. A micose, muita gente começa perguntando assim pra mim, por que eu peguei isso, né? Da onde eu peguei isso? Ela começa pelo pequeno descolamento, né, da unha, geralmente uma pequena borda da unha se descola, né, ou também pelo fato de usar instrumentos contaminados, né. Aí o que acontece? Essa micose, ela começa a adentrar por debaixo da nossa unha e essa micose, ela se alimenta, esse fungo, ela se alimenta da queratina da nossa unha. Então ela começa na bordinha e vai subindo, né? Sim. E acomete ali, se deixar ela sobe até aqui na nossa matriz, né? E aí se torna um procedimento mais complicado, né? Ela já é demorada de se tratar. E quando ela acomete a matriz da nossa unha, que é de onde ali tudo se forma, né? Sim. Aí se torna mais complicado. Então, aí, para se evitar essa micose,
o que eu sempre indico? Os instrumentos, né, da gente mesmo. Por exemplo, você que faz aí sua unha com a manicure, né, leva o seu instrumento, né? Sim. Não usa da manicure. Se for esterilizado, né, não tem problema. Outra coisa que sempre a pessoa também pode adquirir a micose é através dos esmaltes. Muita gente não sabe disso. Tem gente que se questiona, mas eu uso os meus instrumentos, da onde é que eu peguei isso? Os esmaltes, eles também possuem ali dentro a micose, né? O fungo, né? Ainda mais que ele fica ali fechadinho, né? E geralmente usa de uma pessoa para outra, né? Sim. A pessoa também pode pegar a micose daí, né? E o tratamento da micose, ela consiste pelo seguinte, eu tenho que retirar toda a parte acometida pela micose, porque a micose ela vai comendo, né, a queratina por debaixo da unha, e essa parte ela fica oca. Muita gente não sabe o que é isso. Então você que tem aí, né, já fica atento. A nossa unha vai ficando com uma coloração meio esverdeada, né, acastanhada, amarelada e com esse descolamento. Então o tratamento eu tenho que retirar primeiramente toda essa parte descolada, né? Sim. E fazer uma boa limpeza, né? E a pessoa em casa tem que usar medicação que eu indico, né? Eu trabalho também com o tratamento do laser em cabine lá, né? O tratamento do laser é o tratamento mais eficaz contra a micose hoje em dia, né? E a pessoa tem que usar essa medicação em casa todos os dias. Sim. Tem que ser tem que ser um tratamento em conjunto. E também quando existe em casos mais graves, igual quando atinge a matriz da unha, aí precisa entrar em conjunto a podóloga com o dermatologista, que ele vai prescrever uma medicação correta para a pessoa tomar, né? E eu entro como podóloga para tratar, porque não adianta somente tratar com medicação. Muita gente chega para mim e fala, mas eu tratei muito tempo só com a medicação, mas não chegou no problema que era a unha, né? Exato. E aí, deixa eu até... tinha uma pergunta que eu ia colocar um pouco mais à frente, mas como a gente conversou aqui, me chamou muita atenção quando você disse com relação a quem tem micose, que às vezes as pessoas não sabem, que o esmalte, né, também pode contribuir para essa micose ficar no estágio até pior, né? Exatamente. Por quê? A pessoa só pinta, né, esconde, né, digamos assim, a micose, né, só esmaltando. E no tratamento da micose, não pode pintar, tá? De jeito nenhum, porque senão essa micose, a gente não vai conseguir combater essa micose, né? Sim. Então, durante o tratamento de micose, esmalte de jeito nenhum. Ainda falando um pouquinho desse cuidado com as unhas, você falando do esmalte e tudo mais, me chama aqui a atenção, dentro do trabalho, principalmente de mulheres que são um pouco mais vaidosas, cuidam mais um pouco das unhas, o uso de acetonas, por exemplo. Eu vejo a acetona como um material bastante agressivo, né, para retirar ali aquela tinta do esmalte e tudo mais. Esse uso constante também dessa acetona não pode também prejudicar esse desenvolvimento das próprias unhas e da saúde dos pés? Sim, porque o esmalte ele possui aí várias composições químicas, né, dentro dele. Tanto o esmalte quanto a acetona tem várias composições químicas, né? Existe ali uma composição chamada solventes dentro do esmalte e dentro da acetona. Essa composição em contato com a nossa unha, o que acontece? Aqui logo acima da nossa unha tem a matriz. A matriz ungueal, ela é receptiva. Ela absorve todos os nutrientes que chegam até a matriz pela corrente sanguínea. Dali então, da matriz começa a se formar a nossa unha, né? A nossa unha ela é formada por proteínas de queratina. Ela é formada por várias camadas de proteína dessa queratina, né? E o que acontece com o uso de esmaltes, de acetona? Principalmente o esmalte. Quando a gente passa o esmalte na unha, esse solvente, ele retira toda a água, né, que serve como nutrição que a nossa unha tem. A água que tem na nossa unha, ela evapora. Isso faz com que as nossas unhas fiquem fracas, quebradiças. Muitas unhas ficam todas escamadas, sabe? Com coloração amarelada, manchas brancas, que é muito comum acontecer também. Olha só. E a partir daí, do uso excessivo de esmalte e acetona, né? Porque um puxa o outro, né? As nossas unhas podem sim ficarem mais frágeis apresentar esses problemas. E, consequentemente, torna-se uma porta mais
fácil também para surgimento de micoses, da unha encravada e desencadear outros problemas. Exatamente, favorece muito o desenvolvimento da micose. Sim. Após falar sobre os problemas mais comuns que afetam nossos pés, Aline Gonçalves falou sobre os métodos preventivos que ajudam a manter os pés saudáveis e confortáveis. E, por incrível que pareça, métodos práticos e simples são os mais eficientes, segundo a especialista. É o básico que funciona, né? Uma boa higienização, né? O corte correto das unhas, porque tem muito acometimento de unha encravada, né? Evitar aí cortar as laterais da unha para evitar ter uma futura onicocriptose, que é a unha encravada, né? São assim, principalmente o calçado. Sim. Eu sempre falo isso, principalmente o calçado. Manter uma boa higienização para evitar aí micose, né? E o chulé, né? Micose de unha, tanto micose da unha quanto da pele, né? E o chulé. São cuidados básicos. Simples, né? São simples. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. É impossível pensar em uma vida saudável com qualidade e bem-estar sem associar os cuidados com os pés. E é a partir desse pensamento que a ida frequente ao podólogo está se tornando cada vez mais comum. Algumas pessoas não vão ao podólogo por medo da dor, porém a maioria dos procedimentos não são dolorosos. Tudo vai depender de quanto seu pé está machucado ou afetado por alguma doença. Desta forma, cuide bem de seus pés e, em caso de algo fora do comum, procure um especialista de sua confiança. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.